Boa noite, queridos. Graça e paz. Graças a Deus, queridos. Amados, abra a sua Bíblia comigo e deixe ela aberta no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo de número 7. Nós estamos num ano cujo tema é autoridade e graça. Okay? Esse tema, ele é fruto de uma leitura de um livro do John Bevere, cujo título é Quebrando as Cadeias da Intimidação. E a mensagem de hoje, ela também tem como base esse livro. Claro que é bem diferente, mas se você ler o livro, você vai entender o que eu estou falando. E nós vamos falar hoje sobre exatamente isso, o espírito de intimidação. Qual é o propósito de você estar aqui hoje? O que eu entendo do objetivo ou da igreja na sua vida? Ela vai levar você a agir de maneira diferente. Ok? Afinal de contas, nada muda. Vai levar você a agir de maneira diferente. E agindo de maneira diferente, vai viver realidades diferentes. Você vai emitir um novo som e vai colher uma nova colheita. Você vai ser uma pessoa diferente e vai ter resultados diferentes na sua vida. Então, qual é o propósito da igreja, ou desse ministério, ou de você estar aqui hoje? Você chegar onde você ainda não chegou, você fazer o que você ainda não fez, e você alcançar aquilo que você ainda não alcançou. Amém, queridos? E para isso, a gente precisa vencer algumas coisas que nos intimidam, e que esse livro, e a própria Bíblia, diz para nós que é um espírito de intimidação. Então, veja, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o que deixa você intimidado, né? E a segunda coisa é aprender a lidar com aquilo que te deixa intimidado, né? Então, você precisa reconhecer aquilo que te intimida e que às vezes é sutil, passa despercebido. Às vezes, você não está tão atento e você nem sabe, mas você fica intimidado, fica acuado, fica diferente do seu normal. Isso é intimidação. E uma vez que você percebe, você precisa saber lidar com isso e se posicionar com relação a isso. Para quê? Para que você faça o que você não fez, para que você chegue onde você ainda não chegou, para que a sua vida desenvolva, para que a sua vida vá adiante, para que você possa de fato viver o Evangelho que declara que aquele que crer em mim terá vida e terá vida em abundância. Eu creio nisso, prego isso e vivo isto. Só que para esse processo desencadear, ele acontecer, pastor Lúcio leu agora há pouco Levítico 26:10, né? E é o encerramento das bênçãos decorrentes da obediência. Mas se você ler na sequência de Levítico 26, tem ali o que acontece quando a gente desobedece. Então existe uma proposta muito clara, que não é, de alguma maneira, uma ameaça, é um fato, né? São fatos, são coisas que acontecem. Então, a Bíblia ela vem dizendo o seguinte: se você está disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça, você vai chegar em determinado lugar. Agora, se você ficar teimando, se você ficar jogando no time contra, você não vai chegar aonde você quer chegar. Então, qual é o propósito da palavra de hoje? Te dar autoridade, para que você possa entrar debaixo dessa graça, para que você tenha a autoridade de reconhecer aquilo que sutilmente, ou às vezes nem tão sutilmente, às vezes de uma forma muito declarada, vem te intimidar. Na sexta-feira, depois do seminário, eu me tranquei lá no meu gabinete e comecei a orar e a preparar essa palavra que está pronta desde sexta-feira, na hora do almoço, né? Na verdade, a gente ouve de Deus, deixa Deus ir trabalhando e vai colocando de uma forma organizada aquilo que nós recebemos do Senhor para te entregar. Para entregar a você aquilo que nós recebemos do Senhor. É o que a gente tem aprendido. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu, repita comigo, espírito de covardia, mas deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que é esse espírito com letra minúscula de covardia? A gente tem uma grande dificuldade na nossa língua, porque o português ele é muito diferente da língua original bíblica. E, nesse caso aqui, era o grego, e essa palavra que foi usada foi uma palavra chamada deilia. Deilia, ok?
Covardia, que está traduzido por covardia, é uma palavra que se chama deilia. E ela tem outras possibilidades de tradução ou de interpretação. Covardia, medo ou timidez, que não tem a ver com o temperamento de alguém que é mais quietinho. Não é essa timidez que está sendo falada aqui em deilia. É aquela impossibilidade, é aquela intimidação, que seria uma outra tradução dessa palavra, porque Deus não nos deu o espírito de sermos intimidados, seria aquilo que nos faz não fazer aquilo que naturalmente nós faríamos. Esse medo, essa timidez, o que impede? Deus não nos deu isso. Então entenda, aquilo que te intimida, aquilo que bloqueia a sua vida, para que você não tome uma posição que você deveria tomar, uma posição de autoridade que você deveria tomar, a Bíblia diz que não vem de Deus. Tudo o que vem de Deus te dá poder, te dá amor, te dá moderação ou equilíbrio, que é uma outra tradução. Mas o que te oprime, o que te intimida, o que te paralisa, o que te dá medo, o que te faz se sentir covarde, não vem de Deus na sua vida. A primeira coisa que você precisa para reconhecer um espírito de intimidação é que ele não vem de Deus. Então você começa a pensar, o que na tua vida já te paralisou? Com certeza isso não veio de Deus. E presta atenção, isso não é para crentes, isso é para pessoas. Isso não é para a igreja, isso é para seres criados. Porque às vezes a gente acha que determinada palavra da Bíblia é só para quem está dentro da igreja. Não é não. A Bíblia é para todo tipo de gente. A Bíblia, ela é para todos aqueles que foram criados por Deus e são multiplicados por nós, nisso que Deus nos deu como uma autoridade de multiplicarmos aquilo que Ele criou lá no início em Adão. Então veja, a Bíblia fala que Deus não nos dá deilia, não nos dá covardia, não nos dá medo, não nos dá timidez. E esse espírito tem uma outra fonte. Só que às vezes a gente fala assim de espírito, né? Parece que é meio fantasmagórico, né? Espírito. Há muitos anos atrás, num retiro de carnaval, queridos, foi uma festa. Porque tinha alguém que acreditava ou contava as histórias, era uma coisa de criança, naquelas coisas do interior, espírito de mula sem cabeça, espírito do boi lambeu, sei lá o quê. Gente, a gente se divertia muito. Não está mais na igreja a pessoa, não. Né? Na verdade, ele era de uma religião africana, de matriz africana, que é o nome certo para falar hoje, né? Então, ele trouxe todo aquele sincretismo dele, todo aquele misticismo dele, e veio para um retiro de carnaval, estava entrando no contexto da realidade evangélica, daquilo que a Bíblia fala, daquilo que Deus fala, e ele misturava tudo sem pé nem cabeça, e no final das contas, ele saiu daqui e voltou para a religião dele, porque a conversão dá trabalho. O reino dos céus é ganho por esforço, não é? Dizer não para aquilo que você quer, por que eu tenho que dizer não para aquilo que eu quero? Conversão é isso. E às vezes é mais prático a gente não se converter, não fazer a coisa certa. Tipo, tenho que estudar para passar de prova? É mais fácil colar, né? Então é mais fácil atalho. Mas o evangelho é algo que dá trabalho. Por isso a Bíblia diz, o reino de Deus é ganho por esforço. Saber é uma coisa, e na hora que chega, vamos ver, é outra. Mas, enfim, a Bíblia fala, então, que Deus nos deu espírito de covardia. E o que é esse trem de espírito? Então, eu quero só, rapidamente, passar por isso, para dizer para você o seguinte, a Bíblia, quando fala de espírito, tem 3 possibilidades. O Espírito Santo, o Espírito do homem e o Espírito caído, que também tem um apelido, que vem da Grécia, que vem dos filósofos, chamado Deamon, ou os demônios, espíritos caídos, aqueles que perturbam a nossa vida. Então, veja bem, Mateus capítulo 12, versículo 18, fala do Espírito Santo, que é o que nós usamos na Bíblia com a letra maiúscula. O Espírito Santo, o separado, o exclusivo, o que vem de Deus, um Espírito que tem coisa boa, que dá amor, que dá poder e que dá equilíbrio. Ele não traz covardia, não traz medo, ele não traz intimidação, ele não te deixa apavorado, nem te deixa tímido. Pelo contrário, é o Espírito Santo, é o que vem de Deus. Mateus capítulo 12, verso 18, diz assim, eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer, porém sobre ele o meu... Deus está falando a respeito de Jesus, não é isso? Está falando a respeito de nós, os seus filhos,
e nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E ele anunciará justiça às nações. Agora, ainda em Lucas, capítulo 1, versículo 47, quando a Maria está orando, a mãe de Jesus, ela fala de outro Espírito. Ela fala o seguinte: o meu Espírito, e aí é com letra minúscula, se alegra em Deus, o meu Salvador, o Espírito do homem. Então, eu já consigo entender dois: o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Porque funcionou assim. Deus estava lá na criação, lá no Gênesis, fez os céus, fez a terra, fez o barro, né? O barro tinha um nome, né? O barro era Adam-ha, ou Adam-ha. Então, veja, Deus pega o barro, o Adam-ha, e dali ele tira e faz um homem chamado Adão, ou seja, coisa ruiva, porque do barro foi formado. Por isso que o nome é Adão. Adão significa aquela coisa marronzinha, aquela cor do barro. Veio o barro, basicamente é isso. Veio do pó da terra. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E não Deus faz o homem. E a Bíblia fala então, lá em Gênesis capítulo 2, que Deus chegou perto de Adão. E aí é a coisa linda da palavra do Senhor, né? E Deus soprou sobre as suas narinas, não é isso que está lá? E ele teve vida e o homem se tornou fôlego vivente. Mas se você for ler o original mesmo, fala que Deus chegou perto dele e Deus respirou. E quando Deus respira perto daquele que ele criou, aquilo que foi criado por Deus toma vida. Porque só o respiro de Deus faz alguma coisa viver. E aí a gente começa a entender que é importante a proximidade de Deus. Quando eu me afasto de Deus, eu perco a vida. Quando eu me aproximo de Deus, do respirar de Deus, a vida de Deus é liberada sobre mim. Então Deus, ele soprou, ele respirou perto de Adão, e Adão agora recebeu um espírito, a semelhança de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Adão agora tem o Espírito do homem. Maria testifica isso. O meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E o terceiro Espírito, Marcos, capítulo 5, versículo 8, diz assim: pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito, não era espírito adolescente, irmãos, é espírito imundo, amém? Espírito imundo, é diferente, é outro tipo de sujeira, é uma sujeira que diz respeito a questões espirituais. Então o espírito, essa palavra no grego, chamada pneuma, que significa sopro, fôlego, vento, pneuma, ela pode ser usada tanto para o Espírito de Deus, quanto para o Espírito do homem, quanto para o Espírito caído, porque Espírito significa algo do tipo uma influência que a pessoa recebe, tipo um domínio que está sobre a vida dela, aquilo que possui a vida dela, aquilo que domina a mente, o coração, aquilo que faz ela tomar as decisões, aquilo que faz ela escolher, aquilo que faz ela se movimentar. Entenda, os espíritos vão viver em pessoas. O Espírito Santo vai viver numa pessoa. O Espírito do homem está vivendo em você que é homem. E o espírito caído ou os demônios vão viver em pessoas. Entenda que nós somos um receptáculo e aquilo que nos influencia, aquilo que nos leva a tomar as decisões que nós tomamos, a escolher o que nós escolhemos, a decidir o que nós decidimos, a converter o nosso coração, aquilo que move a nossa vida é chamado de espírito. A influência, essa força. Por isso que a Bíblia nos orienta a nós nos enchermos do Espírito de Deus. Porque se nós não nos enchermos do Espírito de Deus, o próprio espírito do homem caído, ou o espírito maligno, o espírito de Satanás, os demônios, vão nos atordoar, vão nos influenciar, e nós vamos fazer aquilo que nós não deveríamos fazer. Vamos escolher de forma que não deveríamos escolher. É por isso que você está aqui hoje, amém, querido? Para que você seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus, para que você faça o que você ainda não fez, para você chegar onde você ainda não chegou. E enquanto a gente vai falando, eu creio, porque é uma promessa de Deus, que quando nós estamos reunidos em nome do Senhor, o Espírito do Senhor está presente aqui nesse lugar. E esse Espírito vai te influenciando, esse Espírito vai se movimentando, esse Espírito vai agora fazendo uma
interferência na sua vida e vai te levando a pensar de outra maneira, a corrigir, a ajustar, a mudar. Ou como a gente ora aqui no culto de quarta-feira, a transformar a nossa mente. Porque a nossa mente, ela é movida pelo espírito do homem. A Bíblia chama isso de carne. A nossa mente é movida pelo Espírito de Deus. E a Bíblia fala que isso acontece quando nós somos espirituais. E a nossa mente é movida pelo espírito caído, ou pelos demônios, quando nós estamos sob a influência do maligno. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E aí a gente começa a perceber que aquele espírito que Deus dá, o mundo não pode dar. O espírito que eu recebo de Deus, eu não encontro ele no meu curso, na minha faculdade, no bar onde eu tomo o meu café da manhã, café com leite, pão com manteiga. Eu não recebo daquele espírito no trabalho, com os meus colegas. Aonde está o Espírito de Deus que vai ser liberado sobre a minha vida, que eu vou receber uma influência de Deus no meu coração? É lá onde eu quero estar. Existe uma canção antiga que diz: eu só quero estar onde tu estás. Davi fala: eu prefiro habitar na casa do Senhor. Não quero saber, porque um dia na tua casa valem mais do que 1000. Então entenda que o Espírito que Deus nos dá não vem em qualquer lugar. Não está no supermercado, não está no dia da feira, na quarta-feira, não está no dia da carne, não está no menor preço total. Não está. O Espírito que Deus dá, ele é revelado através da sua palavra e onde a verdade de Deus é pregada. Eu creio que o Espírito de Deus está aqui nessa noite, porque a verdade de Deus está sendo pregada aqui nesse lugar. Amém, queridos? É a verdade de Deus. Então, Deus não nos dá o espírito de covardia, de medo, de timidez, ou deilia, que é uma palavra só que significa isso tudo. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é reconhecer esse espírito que te intimida, que te faz parar, que te faz não cantar, que te faz não orar, que te intimida, que te faz não vir à igreja, que te intimida, que te faz se aborrecer com o seu irmão, que é tão pecador quanto você, e que te intimida no relacionamento, que te faz fechar o coração, bloquear o coração, se chatear, se aborrecer, parar, paralisar, que te faz não dizimar, foi falado aqui, porque é isso, porque a igreja é aquilo, porque não sei o que lá, porque não sei o que, essa intimidação, que faz você parar, que faz você se sentir de alguma forma incapacitado, ela não vem de Deus na sua vida. Assim como aquela intimidação que impede você de crer. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Espírito de intimidação que gera ansiedade, que gera medo, que gera covardia. Isso não vem de Deus. Deus te dá o espírito de poder. Um espírito que fala: aprendi a estar contente, eu posso todas as coisas. Mas o espírito da timidez, ele fala o que vai ser, como será, o que vai acontecer, né? Então veja, esse espírito de intimidação, que gera medo, que gera dúvida, é o espírito de Satanás. Todas as vezes que você fica acovardado com o teu futuro, Deus não faz isso na sua vida. Eu é que sei que pensamento que tem a respeito de vós, diz o Senhor. Então, quando você tem medo do futuro, reconheça. Tem um espírito que está te influenciando. Captou? Amém, queridos? Está junto comigo? Você compreendeu isso? E aí você começa a perceber que você não está lutando contra as coisas naturais. A sua luta é uma luta espiritual. Que o que te paralisa não é algo natural. Ninguém amarra você na tua cama, no teu travesseiro, ou na tua viagem, ou no teu outro compromisso mais importante, no dia que você tem que estar aqui nesse lugar, onde o Espírito Santo vai te influenciar para você fazer o que não fez e chegar onde não chegou. Ninguém te amarra. Há uma batalha por trás disso. Não é natural, é uma batalha espiritual. Que faz com que você seja intimidado, que faz com que você queira parar, que faz com que você desanime, que faz com que você tenha medo de começar projetos, que faz com que você tenha medo de fazer coisas. Não, nunca vou conseguir, nunca vou alcançar. Irmãos, não tem nada mais irritante do que essa palavra, nunca vou conseguir. Isso é uma coisa que chateia.
Êxodo capítulo 4, quando Deus chamou Moisés, Moisés, você vai lá no faraó e vai levar o povo. Moisés falou, não dá para mim, eu sou gago. Aí quando Moisés falou para Moisés falou para Deus, eu não consigo. Deus falou, consegue sim, você vai. Moisés falou, mas eu não dou conta, tu vai. Na terceira ou quarta vez que Moisés insistiu, porque não conseguia, Deus falou, parafraseando aqui, tá, querido? Versão Angelina, corrigida e atualizada. Sabe o que Deus falou para Moisés? Cala a boca, tu vai de qualquer jeito, porque eu te escolhi, e tu vai sim, não adianta, não fala mais, shut up, silêncio, tu vai. Se tem uma coisa que irrita Deus, é quando nós dizemos para Ele que nós não podemos, e colocamos limites ao poder do Senhor. Teria o braço do Senhor se encolhido, queridos? Deus agora perdeu o seu poder? Deus agora não faz mais coisas impressionantes, incríveis, inacreditáveis e sobrenaturais? O braço do Senhor não se encolheu. O que encolheu foi a capacidade que o povo que serve ao Rei de toda a terra tem de compreender que Deus continua sendo Deus, Ele não muda, e o povo tem sido intimidado porque não acredita mais naquilo que o livro diz. E porque não acredita mais, desconfia, tem medo, espírito de covardia. Covardia não vem de Deus. Então, já que se trata de um espírito, não adianta, você não vai aprender a lidar com a covardia, com o medo, com a timidez, com a intimidação, no nível do intelecto, no nível da vontade, ou no nível da psique. Não vai ser resolvido com um psicólogo. Uma atitude mental positiva não vai te livrar da covardia, não vai te livrar do medo, não vai te livrar da timidez, que é essa coisa que te impacta, não. Por quê? Aí eu leio contigo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Porque as coisas espirituais, elas têm um entendimento, uma sabedoria que não é natural, não dá para resolver, mesmo que eu tenha boa vontade, mesmo que eu queira, mesmo que eu tenha uma capacitação intelectual sobrepujada dos demais, não dá, é espiritual. Então, Paulo está falando aqui, há outro pela fé, o mesmo Espírito, olha lá, com letra maiúscula, que é o Espírito que vem de Deus. Você já entendeu isso, né? Toda vez que você lê na Bíblia o Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo. E todas as vezes que você lê o Espírito com a letra minúscula, ou é o Espírito do homem, como foi de Maria, ou é o Espírito caído, são os demônios, é o Espírito imundo. Então, há outro pela fé, pelo mesmo Espírito, há outro dons de cura, pelo único Espírito, verso 10, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro, repita comigo, discernimento. Com letrinha minúscula. Sabe quem vai te ensinar a você reconhecer o espírito com letra minúscula de intimidação que trava a sua vida e que faz você não chegar onde você deveria chegar, que bloqueia, que impede? Sabe quem vai te dar o discernimento? O Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus vai te dar sabedoria. Não adianta ter boa vontade, não adianta conversar, não adianta bater papo com um amigo, não adianta pedir opinião. Só o Espírito Santo de Deus pode te dar discernimento. Com muito esforço, você pode minimizar alguns efeitos, mas logo, logo, o teu pecado te encontra na curva, te pega e tu está lá de novo, intimidado, com medo, covarde. Mas quando o Espírito Santo te dá discernimento espiritual, aí você entende, aí você reconhece. E aí você vai lutar com as armas espirituais. Então veja, a palavra pneuma, ela é a mesma usada para os 3 tipos de espírito. Mas o Espírito Santo é o Espírito poderoso, é o Espírito do Altíssimo, é o Espírito que está acima de todos os outros espíritos. É o Espírito que nos dá a autoridade de Deus para discernir aquilo que trava, que impede as nossas vidas de chegar onde Deus quer que nós cheguemos e de ser aquilo que Deus estabeleceu que nós fôssemos e de liberar o nosso coração para cumprir os planos e propósitos de Deus e viver uma vida em abundância. Você pode estar dentro da igreja, mas se você não tiver discernimento de espírito, você vai ficar na igreja 700 anos e vai continuar procurando, vai continuar tentando entender, vai tentar resolver a sua vida. Por que a minha vida não vai para frente? Por que a minha vida não anda? Por que não acontece isso? Você precisa reconhecer o espírito de intimidação. Nós somos seres espirituais. Aquilo que Deus colocou dentro de nós não acaba jamais. Uma vez iniciado o soprado, nós temos uma existência eterna.
E uma vez com a nossa existência eterna, o corpo acaba, o espírito não. E a Bíblia diz que esse espírito eterno, que foi dado por Deus, lá através da criação, no respirar de Deus, esse espírito ele vai ficar vivo. Ou na presença de Deus, que se chama céu, ou afastado de Deus, que se chama inferno. Mas esse espírito não vai passar. E tem coisas que existem nas nossas vidas, seres espirituais, que só vão ser entendidas, compreendidas ou discernidas pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito da sabedoria, o Espírito da revelação, o Espírito do discernimento, que revela para nós aquilo que nós temos que reconhecer, que intimida, que atrapalha, que aborrece. Eu separei aqui 4, e eu caminho já para metade, para o final da palavra, 4 intimidações que acontecem. Queridos, essa palavra é de Deus para a sua vida, amém? Então, se você, de alguma maneira, se enquadrar naquilo que está falado, não leva para o lado pessoal, não. É muito mais fácil você trazer para o lado pessoal, né? O Ângelo falou para mim. Mas entenda, o pastor está falando para a igreja. Não leva para o lado pessoal, não. Entenda que Deus está falando aqui nessa noite. Amém, queridos? O primeiro espírito de intimidação, de tantos que me vieram ao coração, através do discernimento, que trava, e que eu estou falando aqui hoje, que eu entendo que Deus separou para falar para você, é o espírito que intimidava a vida de Eli. O espírito de intimidação que está sobre a vida dos filhos e que intimidam os pais. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Por que vocês zombam de meu sacrifício e de minha oferta que determinei para minha habitação? Por quê? Porque você, Eli, honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os fazer um monte de bobagem, engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Espírito de intimidação, onde pais honram mais os seus filhos do que a Deus. Isso não é algo que nasce no coração de Deus, porque a Deus seja toda a honra. Porém, na teoria a gente fala, mas na prática os filhos recebem mais a nossa honra do que o próprio Deus. Porque o que é honrar uma pessoa? Honrar uma pessoa é fazer alguma coisa. Eu creio que nessa manhã a igreja honrou o pastor Lúcio, que é fazer alguma coisa. Honrar não é dizer, vou fazer, que vá bem. Não, honrar é quando você de fato faz. E tem muita gente fazendo mais pelos filhos do que pelo próprio Deus. Hoje de tarde, lá, na hora do almoço lá em casa, foi um almoço gostoso lá em casa hoje, queridos. Aquele almoço típico carioca. Bife, batata frita, arroz, feijão e... Ô, Jeová, todo mundo sabe. Que almoço delicioso. E na hora que a gente estava lá almoçando, eu virei para a Giovana e falei para ela, filha, tu nem imagina quanto tu custa na minha vida desde que tu nasceu. Já parou para pensar quanto você custa desde que você nasceu? A gente nunca está satisfeito com os nossos pais, né? Mas quanto custa para um pai ser pai? Vem aquela coisinha embrulhadinha no pacotinho, toma. Aí já começa, compra fralda. E ali tem uma coisa, irmãos, que eu nunca vi igual na minha vida. É um desespero, é uma fralda atrás da outra. É um troço louco, uma máquina. Aí, quando não pega o mamar, é leite. Quando tem alergia, é o leite especial. E vai não sei o quê, e médico, remédio. Um filho quer o pai inteiro. Só que o pai se acostuma a fazer tudo pelo filho. E chega uma hora que ele se acostuma tanto, que ele começa a honrar mais os filhos do que a Deus. Eli era sacerdote. Hofni e Finéias, eles só faziam coisas erradas. Eli vira lá, fala, meus filhinhos, não faz isso não. E através do profeta, Deus fala para Eli, você está honrando mais os seus filhos. Existem pais que são intimidados pelos filhos, porque servem mais aos filhos do que servem a Deus. Investem mais o seu tempo, o seu dinheiro, a sua honra, vivem para os filhos, em vez de viver para Deus. Segundo, espírito de intimidação. Juízes, capítulo 6, 16, verso 5. O espírito de intimidação para Eli
estava nos seus filhos. Para Sansão, estava na sua mulher. Mulheres, poderosas mulheres, que agora até o super-herói, não é super-herói, é super-heroína, mas quem estuda história sabe que a história é cíclica, já foi assim no passado. E está voltando agora, porque o que era, será de novo. Se você pegar os livros de história, você vai ver que as mulheres eram adoradas. Aí depois, os homens passaram a ser adorados. E se você não percebeu, agora, nesse tempo, as mulheres estão sendo adoradas de novo. Mas tem homens que estão sendo intimidados pelas mulheres. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, Dalila, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos, e cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. E sabe como que Dalila induziu Sansão? Versículo 13. Dalila disse a Sansão, você me faz de boba. A mulher tem armas poderosas. Você me faz de boba, marido. Você mente para mim. Abre seu coração, fala tudo, diz tudo, conta tudo. Como é que você pode ser amarrado? Verso 15. Como você pode dizer que me ama se você não confia em mim? Uma mulher induzindo um homem à destruição. Verso 19. Dorme aqui no meu colo, meu amor. Fica aqui, eu vou te dar carinho, meu bem. Eu vou te amar, meu amado. E enquanto aquele homem se entregou, aquela mulher destruiu a vida dele. Então entenda, o espírito de intimidação vai pegar mulheres e vai usar contra homens. Porque as mulheres têm um poder muito grande. Eu quero recomendar um livro para você, cujo título é Desmascarando o Espírito de Jezabel. Leia esse livro. Mas tem muitos homens que estão sendo manipulados, induzidos por suas mulheres. Espírito de intimidação. Para Eli, foi seus filhos, para Sansão, foi sua mulher, e para Judas, o Iscariotes, foi o dinheiro. Mateus capítulo 26, versículo 15. Entenda, quando Jesus veio, o povo de Israel estava debaixo de um estado opressor. Sempre haverá um estado opressor. O povo de Israel, em vez de acreditar na promessa eterna de Deus, queria uma solução via o Estado. Irmãos, eu faço sociologia, não, ciências sociais, que é mais amplo. Então eu estudo o papel do Estado na sociedade. E existe um apelo para que o Estado, ele seja responsável, ou pelo menos responsabilizado, em resolver o problema da sociedade. Judas entrou nessa, esqueceu que a solução era o Messias, o Filho de Deus, e procurou a solução no Estado. O povo de Israel esperava um libertador político. Quando veio Jesus e morreu na cruz, não o reconheceram. Por isso João capítulo 1, versículo 12 fala, veio para o que era seu, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Judas entrou nessa. Ele estava sofrendo, ele estava aborrecido, ele estava humilhado, ele estava sem dinheiro. Tinha um cara que ele andava do lado e que dizia para ele um monte de coisa que ele não concordava. Virar a face? Estou fora. Andar a segunda milha? Que isso? Bem-aventurado o manso? Eu quero ir para a batalha. Foi esse espírito que entrou na vida de Judas e fez com que ele preferisse 30 moedas de prata, que ia resolver o problema dele. Sabe o que levou Judas a trair Jesus? Não foi o dinheiro. O dinheiro foi só a cereja do bolo. O que levou Judas a trair Jesus foi confiar mais numa saída, numa solução humana, natural, do que confiar que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. O espírito do traidor, que conhece a Jesus, mas busca a solução naquilo que o mundo pode oferecer. Intimida, e até hoje tem intimidado crentes, ao invés de buscarem a face do Senhor, colocar o joelho no pó, colocar a boca no pó, talvez ainda haja esperança, clamar dia e noite, até que do alto venha o socorro do Senhor.
faz com que haja um espírito de revolta, um espírito de incredulidade, um espírito de chateação, de aborrecimento, que intimida o crente a continuar crente. Aquele que crê a continuar crendo. O espírito de Judas foi esse, que intimidou a vida de Judas. Então veja, Eli foram os filhos, Sansão foi a mulher, para Judas foi confiar mais naquilo que o homem poderia lhe dar, do que aquilo que Deus estava oferecendo. E para Timóteo, nós lemos aqui no início, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pode repetir, Alice? E depois, na sequência, vamos ler o 8. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Paulo estava escrevendo para Timóteo. A gente entende que Timóteo estava ficando o quê? Acovardado, com medo, tímido. E aí Paulo fala, não, esse espírito não vem de Deus, Timóteo, mas o espírito que Deus te dá é de poder, de amor e de equilíbrio. Verso 8. Portanto, olha aí qual era a intimidação de Timóteo, não se envergonhe. Não se envergonhe. Duas vergonhas que destroem a vida de servos e servas de Deus. Primeiro, se envergonhar de Deus. Segundo, se envergonhar da igreja e do seu pastor. Tem gente que quando está fora do contexto da igreja, tem uma vergonha, tem uma intimidação, tem uma covardia, tem um medo. Isso não vem de Deus. É o Espírito para te intimidar. Você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque Deus liberou uma parte dele para você. Quem tem que ficar com vergonha não são os crentes, são os incrédulos. Uma vez eu estava num evangelismo lá na UERJ, já faz um tempo. Era com aquele camarada que pilotava, Alex Dias Ribeiro. Fizemos um evangelismo lá na UERJ, eu estava lá. Em algum momento, um daqueles jovens foi confrontado, da época da Cristina, foi confrontado pelo algum estudante lá da UERJ. E aquele jovem falou, você é crente? Para um colega. E aquele camarada, aquele jovem, muito, muito atento, deu uma resposta que eu nunca mais me esqueci na vida. Isso eu vi, tá? Ele virou e falou, por quê? Você não é não? Que espetáculo! Porque se Satanás tentou envergonhar, ele falou, quem tem que ter vergonha é você que não crê. Isso dentro do ambiente estudantil, dentro da faculdade UERJ e em 1990. Porque tem crente que quando está no ambiente fora da igreja, tem vergonha de dizer o que crê. Ah, não sei não. Queridos, eu era aluno do Ferreira Viana. Fiz mecânica lá. Não de automóvel. Mas é uma mecânica que tem uns negócios de desenho, irmãos, que até hoje eu sou traumatizado com desenho. E uma vez a professora de filosofia, ela falou para cada um falar da sua fé, e ela me colocou numa roda e todo mundo ficou contra mim. E eu falei, eu não tenho vergonha de falar da minha fé, eu creio em Deus, eu sou servo de Deus, Jesus morreu na cruz por mim, e eu vou morar no céu. Todo mundo caiu em cima de mim, e eu caí em cima de todo mundo. Quem tem que ter vergonha do Evangelho é o mundo que não se rende à solução que Deus tem para a vida do homem, e não o Filho de Deus, que tem a solução, tem que se envergonhar. Paulo, ele vira para Timóteo e fala, meu filho Timóteo, o Espírito que Deus te dá é um Espírito de poder, é um Espírito de ousadia, é um Espírito de força, de amor, e de moderação. Quem tem que se envergonhar são eles, não é você. Não se envergonha, não. Não se envergonha, não. Sabe por quê, querido? Tem muita gente hoje que não entende que o que gera a vergonha de você testemunhar no seu prédio, na sua escola, no seu trabalho, para os seus amigos, por onde você anda, quem gera essa vergonha é o espírito de intimidação. Isso não vem de Deus. Fica com medinho. Medo de falar. Por isso que outro dia eu dei o meu testemunho aqui, né? Que eu estava no restaurante, foi ali naquela esquina ali, que vende um prato que dá para dois. Um dia eu estava com fome, eu fui para lá e comi um prato daquele sozinho. Irmãos, é uma ignorância, eu comi todinho. Cheguei lá, sentei, hora do almoço, um monte de gente do Bradesco, com aquilo movimentado. Eu sentei na mesa. Tu acredita que na hora que eu fui orar me deu vergonha? E eu meio que fiquei intimidado, eu falei, entendi.
Sabe o que eu fiz, irmã? Botei o talherzinho no prato, levantei as 2 mãos e comecei a orar em voz alta. Senhor, obrigado por esse alimento. Quem tem que sentir vergonha são os outros, não sou eu. Eu sou filho de Deus, servo do Deus Altíssimo. Nem o Espírito vai me intimidar. Espírito de vergonha por quê? Vergonha porque eu sirvo a Deus? Vergonha porque eu vou para o céu? Vergonha porque eu fui salvo, fui remido? Vergonha porque eu acredito na verdade bíblica? Vergonha que eu sou contra um monte de coisa que está na televisão, que está no rádio, que está no jornal? Vergonha? Não tenho vergonha não. Quem tem que se vergonhar é o mundo, de viver na imundície que ele vive. Eu não tenho espírito imundo, o meu espírito é santo, santificado pelo Espírito de Deus. Eu vivo na graça do Senhor. Quem tem que ter vergonha são eles, em nome de Jesus. A palavra dessa noite é para que você se livre da vergonha. Repita assim comigo: eu serei um crente sem vergonha. É sem vergonha nesse sentido, amém, queridos? Está bem claro para todos? Ninguém tem que te intimidar. Não. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não tem a ver com você ser perfeito. Não tem a ver com você nunca errar. Não tem a ver com você nunca fazer coisas que não deveria fazer. Não tem a ver com isso, porque nós estamos debaixo da graça. Deus não cobra de você perfeição. O que Ele cobra de você é esforço, é busca. Só isso. Não tenha vergonha. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Podemos ler juntos aqui o texto que está na tela? Todos juntos? 1, 2, 3 e já. Não me envergonho do Evangelho. Só um pouquinho. Você está entendendo qual é a decisão que você tem que tomar na sua vida? Às vezes a gente chama a pessoa, vem aí, sai do seu lugar, vem aceitar Jesus. A pessoa não vem porque tem vergonha. É o espírito de intimidação que te prende aí. Não tem nada a ver lá na frente. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você está dizendo, eu quero é Deus. Eu já não aguento mais tentar resolver como Judas tentou, tentar ser iludido como Sansão foi, viver aquela pressão de Eli com seus filhos. Não, eu quero, agora, eu não quero mais me envergonhar. Dá um basta. O mundo fala para que os homossexuais deem um basta, mas parece que os crentes agora estão se entrando dentro do armário. Tem um monte de crente escondido, com medo de falar da sua fé, com medo de falar do que crê, com medo de falar quem é. Em nome de Jesus, repita com autoridade: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois dos gentios, dos outros, do grego. Verso 17. Sabe por quê, queridos? Diga aí comigo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé.